será que eu sei gravar na vertical ainda? Pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Kawane e eu fiz esse canal há muito tempo atrás, só que não rolou, desisti no meio do caminho. E talvez se eu tivesse continuado, talvez teria dado certo. Ou não, né? Porque até agora não deu certo. Parece que o destino, o universo tá falando pra mim falar, pra mim desistir, só que eu não quero desistir. Então eu tô tentando mais uma vez. Sem perder minha essência, é óbvio. Porque o que seria desse canal sem a minha essência? Nada. O intuito desse canal é trazer coisas relacionadas à minha vida. O foco em si sou eu. Porque eu sou protagonista da minha vida, então o foco tem que ser eu. Eu tenho 25 anos e é tão difícil falar isso que eu tenho 25 anos, porque há 2 dias atrás eu tinha 15 e eu tava começando a fazer o meu primeiro vídeo gay. E agora eu já tô com 25. Oi? E eu tô me formando no que vem em engenharia civil. E o intuito desse canal é trazer vivências reais do que eu estou passando em obra, sendo uma mulher preta, sendo mulher, sendo preta e dentro de obra. Porque são nichos que fazem parte do meu dia a dia e eu sei desenvolver bem. Eu acho. Foi estranho fazer vídeo assim, gente, vocês não têm noção. Vou contar um pouco sobre mim, o que aconteceu nesse meio tempo e a vivência mesmo, sabe? Do que tá acontecendo. Por que que eu escolhi engenharia civil? Bom, desde meus 12 anos, eu sempre gostei muito de arquitetura. Na minha cabeça eu ia fazer arquitetura. Mas com o tempo a gente vai passando e as coisas vão mudando. Eu sempre tive um pouco de proximidade, ou muita proximidade com cálculo. E a arquitetura ficou em segundo plano. Por quê? Vamos ser realistas, gente. Eu não vim de família rica e, consequentemente, eu ia ter que trabalhar para conseguir estudar. E na época que tinha esse curso, né, não tinha essa possibilidade de fazer ele à noite. Ele era um curso de período integral, entrando às 8, saindo às 4 da tarde. Como que uma pessoa que veio de família humilde vai fazer isso? Não faz, simplesmente não faz. Mas eu fui desenvolvendo nesse meio tempo. Aí com 16 anos eu comecei a pensar melhor sobre isso, porque o meu intuito sempre foi sair da escola e já ingressar direto na faculdade. Teve alguns tropeços, algumas coisas aí no meio, mas já vamos chegar lá. Então eu percebi que um engenheiro consegue ser um arquiteto. O arquiteto nunca vai ser um engenheiro. Sem contar que a gente sabe que a gente trabalha em conjunto, mas tem essa rivalidadezinha, né, que a gente gosta de faculdade. Mas na real, a gente tem que trabalhar junto, porque vai ser os caras que vão fazer o projeto e a gente vai ter que dar um jeito de colocar isso em pé. Como? Eu não sei, né? Porque às vezes vai chegar um filho, vai vir com um projeto para você com uma parede oval, né? Usar P para fazer a parede ficar em pé. Então, assim, a gente vai se estressar muito nessa área, mas faz parte. Vamos fazer o quê? Vamos chorar? Não vamos chorar. Na faculdade de Engenharia Civil ano que vem. E vai ter um quadro aqui mais voltado para essa área, para essa questão, me tornando uma engenheira civil. E eu acho que esse pode ser o primeiro vídeo desse quadro. Eu acho que dá, né? Acho que vai dar certo. Comecei a pesquisar e vi sobre isso, que o engenheiro pode ser um arquiteto e o arquiteto nunca será um engenheiro. Arquitetos que me desculpem, mas vocês nunca vão conseguir ser mesmo. O tanto de cálculo, o tanto de coisa que a gente vê é uma visão totalmente diferente. Para nós, engenheiros, nos ingressarmos dentro da área de vocês é um pouco mais fácil, mais volátil. Agora, para vocês ingressarem na nossa área, eu creio que se você não tiver uma afinidade com cálculo, uma afinidade realmente com estruturas, você vai ficar perdido. Mas enfim, decidi então que eu ia fazer engenharia civil. Terminei o ensino médio. Nesse meio tempo, muitas coisas aconteceram e eu comecei a fazer faculdade de engenharia civil. Só que perante algumas coisas que aconteceram na vida, eu tive que trancar essa faculdade e comecei a fazer engenharia de produção, que não tinha nada a ver, porque eu entrei numa metalúrgica, uma multinacional,
e por lá eu fiquei por longos 5 anos. E nesse período, como era à noite o trabalho, eu tive que trancar a faculdade porque eu estudava à noite. E eu tinha um descontinho bem legal, bem bacana na época. Aí veio a pandemia, a gente viu, né, como foi complicado essa parte, né, de ter que ficar guardada dentro de casa, enfim, perdi muitas pessoas importantes, pessoas próximas de mim, e acho que todo mundo passou por isso um pouco, né, ou viu alguém próximo passando por isso. E, enfim, voltou as coisas no eixo normalmente, que a gente sabe que depois da pandemia parece que tudo ficou meio estranho. E eu consegui fazer a minha transferência de horário. Conversando com um gestor da época e falei a situação para ele, ele conseguiu com que eu conseguisse trocar de horário. Enfim, troquei de horário e coloquei na minha cabeça que eu ia fazer engenharia civil. Nada tirou isso da minha mente. Eu vou fazer engenharia civil. Eu vou ser engenheira. Porque em casa já tem a minha mãe, divíssima, advogada, tá? Tem uma tia que é enfermeira, formada, está dando aula agora, tá? Tem uma outra tia minha que é professora. Tenho primas que são assistentes sociais. Então, assim, a minha mãe foi foda. A minha mãe, ela abriu portas pra todo mundo. Pra todas essas mulheres. E mulheres negras. E eu posso trazer esse pessoal todo pra fazer uns vídeos aqui e contar a trajetória. Porque eu acho que independente das áreas, a gente sofre igualmente por conta do racismo. E esse é o central desse quadro, desse mundo, né, que eu estou criando aqui com vocês. Porque eu não tenho como não falar sobre isso. É o meu dia a dia. E esconder esses fatos acaba deixando com que outras pessoas continuem falando que é mimimi, que a gente é muito dramático, enfim. Eu acho que a gente precisa ter uma linha tênue sobre esses dois mundos. E então, né, como a gente já tem todas essas pessoas formadas dentro da família, está faltando uma engenheira civil. E eu vou ser ela, é claro. E, enfim, voltei a fazer a faculdade. Nesse meio tempo, como eu fiz engenharia de produção, eu consegui aproveitar de algumas matérias e a minha grade escolar é um caos. Vai ter cursos, vai ter coisas que eu vou ter que fazer depois, provavelmente. Mas, enfim, assunto para outro vídeo. Por conta dessa regularidade de matérias. Não só por conta dos cursos, que são divergentes, só que no início deles são várias matérias que são parecidas, mas também por conta da grade curricular da faculdade, que é onde eu estava e é onde eu estou hoje. Ingressei e comecei a fazer a faculdade, início trabalhando ainda na metalúrgica. Eu trabalhei numa área que eu nunca imaginei que eu ia fazer na minha vida. Eu fui mecânica de produção e eu nunca imaginei que eu ia fazer isso na minha vida. Comecei na logística, daí teve oportunidade para ir como mecânica, ganhava mais, era mais sujo, mas também ganhava mais. Então eu fui, abracei, porque é uma coisa que eu não nego, é trabalho. Pode vir qualquer coisa, mas trabalho eu não vou negar. A comida na minha mesa, não. Ninguém mexe. Então, fiz, né, indo em barrancos e tropeços, até que chegou o momento, que foi o ano passado, em dezembro do ano passado, que eu tive que tomar uma decisão. Eu tive que escolher realmente entre ficar na empresa onde eu estava estabilizada e ganhando um salário muito legal, ou sair sabendo que eu vou ganhar um salário menor para fazer o estágio e conseguir terminar a faculdade, porque eu já estava no tempo limite. A faculdade pede que a gente faça o estágio no 7º semestre em diante, mas também é muito dificultoso você achar estágio para você fazer no último semestre. E ia ficar muito corrido também para arrumar tudo isso para a faculdade, tem os documentos que tem que ser levados lá, então é muita coisa. Aí pedi o desligamento, fizeram o desligamento no ano passado e passei por uma outra empresa como estágio e hoje eu estou como assistente em uma segunda empresa. E eu tô adorando. Eu adoro o que eu faço.
mas ainda tenho aquele sentimentinho ainda que eu acho que isso aqui pode dar certo um dia. Então, é por isso que eu estou aqui. E nesse meio tempo, teve coisas que Deus abençoou muito na minha vida, que, bem, a gente foi, que eu fui conquistando, e é muito prazeroso pra mim falar que eu fiz isso sozinha, de um momento que eu talvez não me via fazendo tanta coisa assim. E é isso, acho que tá bom demais para um primeiro vídeo, não sei. Vocês falam aí.